Pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro Confissões da Kanai Minato. Confissões é um suspense, ele é um thriller psicológico japonês muito legal que eu li nesses últimos dias e que eu precisava contar um pouquinho mais sobre essa história pra vocês, porque eu fui muito surpreendida. Como eu comentei, então, esse aqui é um suspense japonês que se passa em uma cidadezinha bem pequenininha e afastada. Vai contar a história de um assassinato e das consequências, desse assassinato para as pessoas que estão envolvidas direta e indiretamente com ele. O livro vai ser contado por vozes alternadas, por confissões. A gente vai ter a confissão de mais de um personagem, Eles vão nos contar as suas versões sobre o que aconteceu em primeira pessoa e, de acordo com as vozes ali alternadas, a gente vai criando uma ideia geral sobre os envolvidos no assassinato. A primeira voz a apresentar a história, a confessar a história para nós, leitores, é da Yuko Moriguchi. A Yuko, ela é professora do ensino fundamental e ela está na sala de aula contando para a turma dela que ela vai se demitir da escola. Ela vai pedir demissão porque a filhinha dela morreu na piscina da escola. Só que conforme ela faz o relato, a gente descobre que ela descobriu que a filhinha não se afogou, que a filhinha foi assassinada por 2 alunos que estão naquela turma para o qual ela está falando. Ela não deixa explícito o nome dos assassinos, mas ela dá dicas o suficiente para que todo mundo saiba quem são os assassinos da filha. E além dela apresentar esse relato, ela também conta para eles como ela se vingou dos 2 sem que eles soubessem. Esse é o pontapé inicial para a história. Depois disso, a gente segue com outros relatos de outros personagens envolvidos nesse assassinato, direta ou indiretamente. E aos poucos, cada personagem vai dando detalhes diferentes e a gente vai conseguir formar, então, uma ideia geral sobre o que realmente aconteceu e por que isso aconteceu. Por que essa menininha foi assassinada. Esse livro tem uma narração muito singular, o livro também é bem diferente, do que a gente está acostumado, que nem eu falei, é um suspense japonês, eu nunca tinha lido nada no estilo, eu fui positivamente surpreendida pela história. É um livro que fala de uma sociedade que é muito diferente da nossa, sabe? Então não dá pra gente usar as nossas, digamos, ideias para julgar uma sociedade que é tão diferente assim. Você tem que entrar no livro e tentar compreender esse ambiente. É um livro que ele vai falar de algumas coisas bem impactantes, assim, como, por exemplo, o preconceito, com as mães solteiras que existem no Japão. É como se ser mãe solteira é quase um crime naquele ambiente onde a Yuko Moriguchi vive. Ela é uma mãe solteira e em determinados momentos vai ser passada a ideia de que ela é quase culpada pelo assassinato da filha porque ela é mãe solteira. Sabe? Isso é bem forte ao longo da narrativa. O livro vai também falar um pouco sobre o peso do que é ser mãe no Japão, que é uma coisa assim bem complexa, não é tão simples assim, o quanto é exigido a perfeição da mãe na criação dos filhos e o quanto é culpa delas quando alguma coisa acontece com esses adolescentes, com essas crianças. Também é um livro que vai falar sobre a banalidade do assassinato, sobre como o assassinato é sempre um meio para um fim e que é muito simples. As pessoas, sei lá, se elas não conseguem resolver um problema, elas assassinam alguém e elas vão sofrer as consequências e é uma coisa quase naturalizada dentro daquele lugar onde eles estão vivendo. É uma coisa assim que faz a gente pensar bastante ao longo da narrativa, sabe? Me deixou até um pouco assustada. Enquanto eu fui lendo as narrativas, as vozes diferentes, esse foi o livro que ele me fez ir assim da simpatia pra raiva em questão de segundos. Eu começava simpatizando com o personagem e depois quando eu ia lendo os pensamentos dele, eu já partia pra raiva, assim, era muito rápido. Ele é um livro que mexe ali com alguns sentimentos da gente e ele fala muito sobre essa questão, Quem que é culpado, quem que é inocente, qual que é o papel da sociedade em julgar quem comete um assassinato. Ele é um livrinho pequeno, não é um livro muito grande, dá pra você ler ele assim de uma vez só, mas é um livro que eu realmente indico bastante pra quem gosta de suspense, de thriller psicológico e que sai um pouquinho daqueles enredos mais estipulados que nós já estamos assim meio que acostumados. Eu vou deixar o link pro livro aqui embaixo no box de descrição pra vocês darem uma olhadinha. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre Confissões da Kanai Minato. E é isso, beijão e a gente se vê no próximo vídeo.